Neste trabalho, optamos por estudar mais a fundo o método terapêutico através da quarta arte, a música, seguindo os conceitos da musicoterapia, que é um trabalho desenvolvido com o paciente por meio de sons, vozes, melodias, que tocam o inconsciente, fazendo essa ligação com a psicanálise. Hoje, nós vamos falar sobre como a música pode aliviar a ansiedade na pandemia. A depressão é considerada a doença do século. Os quadros de transtornos mentais aumentaram muito. Segundo a OMS, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental, sendo o Brasil considerado o país mais ansioso do mundo. A sociedade se viu na necessidade de mudanças repentinas de hábitos por conta da pandemia. E toda essa mudança no set mundial despertou um crescimento ascendente nos casos de transtornos mentais. E todo esse medo e incerteza sobre o futuro fez com que essa estatística acontecesse. A musicoterapia é um conjunto de técnicas baseadas na música e que se aplica no contexto clínico de tratamento, reabilitação, prevenção e bem-estar. Ela teve início aqui no Brasil em 1971 e se espalhou pelas capitais e cidades brasileiras, principalmente na década de 80. Assim, percorreu um processo sistemático ao longo dos anos, sendo um método que pode ser aplicado entre um musicoterapeuta e paciente ou em grupo. Podemos ainda dizer que se trata de um híbrido entre arte e saúde e que serve para promover a comunicação, a expressão e o aprendizado, facilitando a organização e a forma de se relacionar dos pacientes. Agora a nossa entrevistada, Mônica Zimpel, musicoterapeuta, vai falar um pouco sobre como toda essa mudança aconteceu para ela. Aconteceu na pandemia que exatamente naquele período eu estava atendendo presencial praticamente só idosos. Então eu tive que fechar o consultório, né? Fechei ali por 2, 3 meses e depois acabei indo atender na casa deles, fazer o atendimento em domicílio, o que foi, para quem tem Alzheimer, foi a melhor coisa. E mesmo depois que a pandemia acabou, eu não voltei mais a atender o consultório, porque é incrível como isso é maravilhoso atender a pessoa com esse quadro demencial em casa. Lá ela se sente segura, ou seguro, né? Porque eu tenho homens e mulheres. Lá não fica pedindo para ir para casa toda hora. Aqui no consultório acontecia, né? Chegava, dava 15 minutos, cadê minha mãe? Eu quero ir para casa, né? Lá estão ali as suas lembranças, as suas fotos, as suas músicas, né? Então foi muito importante para mim a pandemia nos atendimentos com Alzheimer. Eu já disse que eu não vou voltar a atender em consultório, aí vou atendendo outras coisas, né? Que são os adultos, justamente nesse quadro aí que eu passei a atender online, fiz algumas formações online, na verdade, para ter coragem, né, de fazer isso, porque assim, mais de 20 anos atendendo no presencial, você já tem um jeito de funcionar, e aí, vendo que isso funciona, me arriscar no online, olha, foi uma briga, mas foi uma briga comigo mesma. Mas passei a atender muitas pessoas, algumas empresas entraram em contato comigo, então a gente fazia aquele grande encontro, né, onde eu usava assim algumas técnicas da musicoterapia que fossem possíveis, né, porque a musicoterapia que eu uso, ela é muito interativa. Então eu e os meus pacientes, a gente toca instrumentos juntos, nós cantamos juntos, e é algo que a gente não pode fazer online. Se eu começar a cantar aqui, vocês começarem a cantar aí, vai ficar interrompendo a minha voz ou a voz de vocês. Então percebe como foi complicado? E daí o que eu comecei a fazer é colocar algumas músicas e então levar nessa forma de reflexão ou de uma forma de, a gente fala, né, de projetar as coisas do seu mundo interno através daquela sonoridade. Então fiz alguns exercícios e um deles que foi muito bacana numa empresa que tinha muita gente, eu perguntei quem é que gostaria de receber uma avaliação
da música que está tocando aí no seu coração agora, né? Porque naquela época da pandemia, tinha um trem-bala, tinha tanta música assim que pegou as pessoas, né? E elas eram quase que como uma resposta a toda aquela confusão, aquela tristeza. Então, eu pedi às pessoas, quem quisesse, né? Eu ia abrir cinco vagas, e daí eu fiz um atendimento online particular àquela pessoa. Então, a pessoa enviava para mim a música que estava marcando a vida dela nesse momento, e através dessa música a gente conversava. Então, eu tive uma das pessoas que a música dela mostrava a violência que ela estava sofrendo dentro de casa, e no atendimento individual a gente conseguiu lidar com isso, dela encontrar os meios de poder ser socorrida mesmo, né? Ela pôde falar a respeito disso e a música dela manifestou. E tantas outras situações, né? Um pai de família que estava ali muito angustiado, perdido sobre como seria esse futuro, como foi a música dele mostrava essa angústia, e assim a gente foi lidando, né? Porque as músicas que vêm na sua lembrança agora, elas estão cheias de material inconsciente. Então, por isso foi possível trabalhar, né? Eu acho que eu só me encorajei porque no presencial eu já tinha atendido tantas pessoas, né? Eu já trabalhei muito com professores de rede pública, já trabalhei em centro psiquiátrico, então são tantas outras experiências que me encorajaram a fazer isso online. Mas se eu tivesse graduado e recém-formado, eu acho que eu não teria essa coragem, não. Mas foi importante para mim, foi importante para essas pessoas, e até hoje continuo atendendo, né, os adultos online, e tem sido uma experiência muito importante, principalmente na área da saúde mental, né? Faz bastante diferença, porque as pessoas vão conhecendo novas ferramentas que elas podem lançar mão, né? E a música, todo mundo pode se utilizar dela. Você precisa aprender, né? Assim como o autoconhecimento ajuda você a aprender a lidar consigo mesmo, com as suas angústias, com as suas expressões de raiva, de dor, de tristeza, de alegria, assim também você pode aprender a usar a música, né, para tornar a sua vida menos difícil. A gente sabe, né, dentro da psicologia existem aí diversas abordagens, né, existe muita falta de informação também nesse meio, principalmente por quem procura psicologia. E aí a gente ficou pensando, né, como que seria ou como que é na prática a recepção dos pacientes em relação a essa abordagem da musicoterapia, né? Geralmente eles já conhecem essa prática, ou acontece também de descobrir no meio do processo que a abordagem que está tratando tal situação é a musicoterapia? Acho que, imagina, se as pessoas vão para a psicologia e não sabem que abordagem que é, você imagina a musicoterapia. Né? E o que as pessoas querem saber, na verdade, é se funciona, né? Então, essa é a grande questão. A abordagem, eu fiz uma formação na área de educação, e eu me lembro que tinham vários métodos de alfabetização. Existem até hoje, né? Assim como existem várias abordagens dentro da psicologia, da musicoterapia, existem vários métodos de alfabetização. E daí eu lembro que uma das minhas colegas perguntou: professora, qual é o melhor método de alfabetização? E a minha professora respondeu: aquele que você domina. A grande questão não é se é psicanálise, não é se é psicodrama, não é se é comportamental, que geralmente, né, os psiquiatras, o pessoal mais recomenda. Na verdade, a melhor é aquela que você domina. E eu concordo com a minha professora na área da educação, né? Então, as pessoas, elas vêm querendo se livrar de uma dor. É isso que acontece. E elas gostam de música. É o máximo que
de informação que elas têm, né? A musicoterapia, ela é muito desconhecida, muito, muito desconhecida. Praticamente todos os dias eu falo sobre o que é musicoterapia e eu nunca tenho certeza se eu fui compreendida, porque é muito amplo, né? Terapia é difícil de definir, né? Música é difícil de definir, saúde mental é difícil de definir, mas o que a gente proporciona, né, através do tratamento, esse alívio, essa dor, uma direção, o autoconhecimento, né, que traz novas perspectivas de vida, novas possibilidades de decidir, de escolher, é isso que faz a diferença. Então, se você for com um atendimento mais psicanalítico dentro da musicoterapia, eu vou te contar uma das sessões assim que me deixava assustadíssima, né? Quando na época da faculdade, nós temos um grande psicanalista e psiquiatra argentino que influenciou muito a musicoterapia brasileira no começo, e o atendimento dele era assim, ó. Você entra numa sala descalço, a sala tem vários instrumentos, e a partir do momento que você entrar ali, você não pode mais falar, porque a musicoterapia não é uma terapêutica que se dá através da fala, se dá através da música. Então imagina, você entra numa sala cheia de instrumento musical, violão, piano, tambores, pandeiro, chocalho, um instrumento esquisito que você nunca viu, e você entra lá e toca. E é um grupo, e todo mundo toca. O máximo que você pode fazer é cantar. Se você precisar falar mesmo alguma coisa, como você diga, cantando. E olha, eu posso dizer para você que é incrível. É incrível, porque nós aprendemos a lidar com a vida através da linguagem verbal, né? Mas na parte da música, da sonoridade, nós somos assim, a gente não consegue se esconder. Então, aquilo que precisa ser trabalhado, ele realmente é trabalhado. Chega lá, sabe? Então, é muito bacana. E assim, tem tantas outras técnicas, né? Outras assim, mais dirigidas, onde a gente dá uma célula rítmica para uma pessoa. Existem técnicas provocativas, né? Onde eu quero provocar a sua resposta. Então, são várias dentro das linhas que as pessoas, os musicoterapeutas se identificam. E temos novidades no tratamento. De acordo com a musicoterapeuta do Centro de Excelência em Recuperação Neurológica, Giovanna Blazer, o acompanhamento do musicoterapeuta é essencial, pois é ele que desenvolve o indivíduo e as suas particularidades. Nesse sentido, ela nos indica 4 exercícios complementares que podem ser realizados em casa para auxiliar o tratamento. Exercício número 1. Cantar suas músicas favoritas. No canto, nós conseguimos trabalhar respiração, articulação, expressividade. Exercício de número 2. Tocar um instrumento musical. Neste, auxilia a coordenação motora, ampla e fina, além de auxiliar na precisão dos movimentos. Exercício de número 3. Andar no ritmo da música. Ao andar no ritmo da canção, este te auxilia na marcha e equilíbrio, ajuda nas demandas atencionais e no planejamento motor. E por último, o exercício de número 4, que é ouvir música, seja ela uma música ao vivo, seja ela música gravada, música da sua preferência, pois este auxilia aos pacientes que precisam desenvolver habilidades de atenção e receptividade. A audição musical promove relaxamento e estimula os sentidos. Para finalizar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há canções e há momentos, eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento e eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela amarra todos nós
E é um só sentimento na plateia e na voz. Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz. E eu não sei se é quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momentos que se casa com canção. De fazer tal casamento, vive a minha profissão.